Então, o Jairo Cabral vai falar conosco, ele que sempre dá dicas de livros, e nós queremos conversar com ele, sempre dá dicas de livro, bater um papo conosco. O Jairo Cabral, que, como vocês sabem, é muito preparado, né? E as dicas dele são sempre muito certeiras. Teremos aqui, portanto, o Jairo Cabral hoje no Café da Manhã. A partir de hoje. Então vamos lá, vamos falar com o Jairo Cabral, vai ser uma satisfação. Eu não conheci o Jairo Cabral, conheci de nome. Tivemos aqui, lembra? Até o Vicentinho falou dele, conhece o Jairo Cabral, lembra? E eu tive a oportunidade de dialogar algumas vezes, mas não conheço pessoalmente, só aqui dos comentários. É uma honra ter hoje aqui o Jairo Cabral com a gente, viu? Jairo Cabral, muito bom dia. Jairo, está nos ouvindo, Jairo? Está nos ouvindo? Acho que não está nos ouvindo, ele já está no ar, está ótimo. Jairo, obrigado, viu, por atender o convite nosso. Gostaríamos sempre de ter você aqui toda sexta-feira, dando aí as suas dicas de leitura e discutindo também questões políticas, porque ninguém se interessa muito pela cultura como você se interessa impunemente, vamos dizer assim. Entende também de política, é claro, entende, é muito capacitado, está hoje capacitado mesmo para fazer análises políticas. Muito bom dia. E, Jairo, vamos falar de livros, falar dica de livros, mas antes então eu pediria a você que fizesse a sua saudação para o nosso povo, falasse um pouco da sua história e, em seguida, então, vamos bater um papo sobre livros, mas antes eu quero perguntar um pouco de política para você, tá bom, Jairo? A palavra é sua, viu? Bom dia, Joaquim, bom dia, Sara. Satisfação enorme estar aqui compartilhando essa oportunidade com o Diário do Centro do Mundo, que eu acompanho sistematicamente e sempre que possível recomendo a amigos que façam a mesma coisa que eu. Se filiem ao DCM, assinem o DCM, porque é preciso que nós tenhamos uma imprensa alternativa, progressista e de esquerda, que faça o contraponto às narrativas dos setores conservadores da sociedade brasileira. Então, me sinto muito satisfeito, muito honrado com o convite de vocês de estar aqui participando do DCM Café da Manhã. Bom, eu tenho, Joaquim, uma longa trajetória, até porque, como eu não sou mais jovem, tá certo? Eu estou me aproximando gradativamente dos 70 anos de vida. Essa trajetória é bastante longa. Eu comecei no movimento estudantil secundarista, de forma um tanto quanto lateral, apenas me informando e tomando conhecimento, me politizando na medida do possível. E depois eu fui para o movimento sindical, no momento da vida brasileira, da vida conjuntural brasileira, extremamente complicado, que era na época da ditadura militar. E como profissional da área de tecnologia da informação, eu estive em todas as articulações que levaram à criação de uma entidade nacional, na época era a Associação Nacional dos Profissionais de Processamento de Dados, e das associações estaduais, no nosso caso aqui, a Associação dos Profissionais de Processamento de Dados de Pernambuco. Depois transformamos essas associações, essas entidades em entidades sindicais, porque à época não era permitido o povo da área de tecnologia da informação ter representação sindical, porque, segundo as recomendações da ideologia, da doutrina da segurança nacional, era ser uma área que fazia parte daquele cinturão da segurança nacional, porque a informática penetrou no Brasil principalmente através dos militares, quando começaram a comprar equipamentos bélicos, né, corvetas, fragatas, na Inglaterra, e vinha um microcomputador acoplado àquele equipamento, que era através dele que se manejava, que se fazia todas as operações, né, dessas embarcações. E aí eles foram estudar e disseram, olha, nós precisamos ter o mínimo de autonomia nessa área. Então, era uma área extremamente fechada, extremamente hermética e muito difícil de organizar pelo próprio perfil, né, dos profissionais da área, que era um perfil um tanto quanto, digamos, para a época, elitizado. Depois passou, naturalmente, por um processo de proletarização e se igualou, de certo modo,
aos demais segmentos da classe trabalhadora. Depois disso, eu fui para a CUT, certo? Fui presidente, fui fundador da CUT, fui presidente da CUT Pernambuco durante 2 mandatos, fui dirigente nacional da CUT, quando eu conheci os companheiros Meneghelli, Vicente Paulo da Silva, o nosso Vicentinho, Delúbio, Lorenzetti, lá de Santa Catarina, o camarada Keldy Jacobsen, aí de São Paulo, João Vacari Neto, Ricardo Berzoini, essas pessoas todas têm, digamos assim, uma participação importante na minha vida, né, a partir do momento em que nós criamos um canal de interlocução muito positivo e trocamos muitas ideias a respeito. E, paralelamente a isso, eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito aos estudos. Eu tenho uma graduação em filosofia, tenho uma pós-graduação em filosofia, tenho uma pós-graduação em ciências políticas e tenho um mestrado em história. E estou aguardando um convite da Universidade Federal do Ceará, que Sara Góes ficou de conseguir, para eu fazer lá um doutorado em história. Então, a minha trajetória em rápidas pinceladas é exatamente essa, além do fato de ter participado também de todo o processo que levou à construção do PT, que era o movimento pró-partido dos trabalhadores, embora eu não tenha me filiado de imediato, porque divergi bastante aqui em Pernambuco de determinadas atitudes que foram tomadas à época. Para começar... Perfeito. Está ótimo. Vou colocar aqui. Vamos falar sobre... eu queria saber a tua opinião. Nesse momento, eu estava até insistindo com o Jário para participar aqui, mas ele estava numa conclusão de um estudo de pós-graduação, não é isso, Jário? Esse estudo de história que você está falando agora, que é a sua dissertação. Eu estava escrevendo a minha dissertação naquele momento, e eu não queria perder o foco, não queria sair muito daquela linha, porque o estudo, o meu interesse acadêmico na área de história recaiu exatamente sobre o Carnaval. O Carnaval do Recife na vigência do Estado Novo. Então, eu tive que estudar muito, né, os anos 30, né, 30 a 45, e, evidentemente, também estudando as questões relacionadas ao Carnaval, porque, Joaquim, você sabe que na literatura, de um modo geral, nós encontramos 2 grandes blocos com relação à questão Carnaval, às festas populares, de um modo geral. No caso específico do Carnaval, a literatura predominante diz que o Carnaval é a festa do congraçamento, do nivelamento social, todo mundo é igual, participa da mesma maneira, etc, etc. E um outro bloco, que é minoritário, do qual eu participo, é que o Carnaval é um excelente reflexo da luta de classes que acontece no Brasil. É onde as discriminações são bastante perceptíveis se você tiver um olhar minimamente agudo para as questões sociais, tá certo? Para as desigualdades sociais que graçam no país e assim sucessivamente. Então, meu estudo foi exatamente pegando esse período de 30, porque naquele período do Estado Novo, o Brasil, né, propugnava, através do governo Getúlio Vargas, pela construção de uma nova identidade. Uma nova identidade de país, uma nova identidade de nação, e, obviamente, a cultura era um elemento basilar para a construção dessa nova identidade. Então, me debrucei muito sobre o Carnaval por conta disso, porque ele dá essa perspectiva de olhar o Carnaval como uma festa de massa que reflete a desigualdade da sociedade brasileira, ela dá muito pano para as mangas. Interessante. Jário, só por curiosidade, porque eu sei que isso é todo um estudo, mas um exemplo, por exemplo, que revela vamos dizer, a desigualdade no Carnaval. Tem algum exemplo? Porque nós vemos, parece ser algo democrático, todo mundo ali pulando, todo mundo se divertindo, todo mundo num certo nível, isso eu estou falando quem observa de longe, né? Para quem estudou, como se estivesse em situação de igualdade, mas você está dizendo que não. Um exemplo, então, que revela essa desigualdade presente no nosso Carnaval. Vou lhe dar 3. Primeiro, o Carnaval de rua versus o Carnaval em ambiente fechado. Quer dizer, na medida em que o povo começou a tomar os espaços públicos para realizar suas manifestações carnavalescas, tá certo? E por conta da influência do chamado Carnaval civilizado que veio da Europa,
carnaval francês, carnaval italiano, a pequena burguesia e a elite, de um modo geral, faziam seus festejos carnavalescos em ambientes fechados. Depois perceberam que haviam abandonado a rua e o povo tinha tomado conta da rua. Então, vou lhe dar, no caso, 2 exemplos. Um de Pernambuco, que é o que eu estudei mais, e um do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, existiam várias modalidades de agremiação. Então, existiam umas chamadas grandes sociedades. As grandes sociedades eram formadas por pessoas da elite carioca da época. Tinha um lugar específico para desfilar. Naquela época era a Rua do Ouvidor, que é uma rua pequena, curta, e o povo não participava. O povo era apenas espectador, tá certo? Daqueles desfiles, muitos dos quais suntuosos, tá certo? Já existia na época, inclusive, carros alegóricos, que depois foram apropriados pelas escolas de samba, tá certo? E o povo era um mero espectador. Então, aí havia uma divisão de classe muito clara. No caso de Pernambuco, os clubes de frevo, que nós chamamos de clubes pedestres, tá certo? Aqui tem clube, troça e bloco. São modalidades distintas. Os clubes de frevo, eles nasceram, na sua grande maioria, de corporações de ofício, de categorias profissionais. Então, os nomes identificam isso. Clube das Paz, dos carvoeiros. Clube Vassourinhas, dos que hoje são chamados de garis. E assim sucessivamente. Então, nós, naquela época, eram intitulados de clubes pedestres porque eles andavam na rua. Então, o que é que a elite fez na ocasião? Fez 2 movimentos para não perder a primazia no espaço público, não deixar o espaço público à mercê do povo. A primeira foi criar um tipo de manifestação chamado Clube de Alegoria e Crítica. Esses clubes eles juntavam a pequena burguesia, a elite e tal, e andavam sobre carros, as pessoas fantasiadas, um carro na frente, e atrás um outro carro com uma orquestra grande. Na época chamava-se de fanfarra, fazia uma estridência muito grande, porque o frevo ele é essencialmente metálico. Né? Então, o povo também, nesse caso, era mero espectador, ficava lá assistindo. E os próprios caminhões serviam, digamos, como instrumento de proteção para que a massa não ocupasse a rua. Então, se assistia o desfile. Por que Clube de Alegoria e Crítica? Porque eles, dependendo do bloco no poder naquele momento, quem era oposição, tá certo? Devido às fraturas do bloco de poder da elite, fazia oposição e usava o carnaval como um espaço para veicular suas críticas, fazer crítica de comportamento e assim sucessivamente. E o segundo movimento que a pequena elite fez, a pequena burguesia fez, foi a criação dos blocos que hoje nós chamamos blocos líricos. Porque, lamentavelmente, a imprensa, de um modo geral, ela trabalhou na perspectiva de criar um linguajar que universalizasse o máximo possível. Então, tudo virou bloco. Aqui, não. Aqui nós temos clube, troça e bloco. Então, esses blocos que hoje nós chamamos líricos, para diferenciar de outros blocos que nasceram, os blocos de camiseta, que saem com orquestra e tal, e assim sucessivamente, eles nasceram por volta de 1920, né, no século passado, e eles tinham um tipo de composição musical, de composição social, de composição musical, que o diferenciava bastante. Então, o que acompanhava o Clube de Alegoria e Crítica e os clubes pedestres era uma orquestra de metal. O que acompanha o bloco lírico é uma orquestra de pau e corda, onde aparecem violões, cavaquinhos, banjos, bandolins, violinos, e devido às transformações arquitetônicas que a cidade do Recife sofreu, hoje em dia foram introduzidos alguns instrumentos de sopro, digamos assim, de timbre mais ameno, como saxofone, como clarinete, para que o coral feminino, que é quem entoa, tá certo, as marchas de bloco, pudesse ouvir a música e cantar em cima da música. Porque o barulho da cidade, a barulhada da cidade, não foi só com banjo, cavaquinho, violão,
de violino e assim por demais, não era suficiente para você ouvir a melodia, tá certo? Então, esses blocos líricos, né, como Bloco das Flores, Batutas de São José, Inocentes do Rosarinho, Madeira do Rosarinho, certo? Foram constituídos por grupos de elite e andavam, e muitas vezes eu vejo na própria literatura e alguns comentadores do carnaval dizendo que a invenção da corda de proteção aos foliões foi do carnaval baiano, tá certo? Das grandes, né, daquelas bandas que fazem seus blocos e tal, etc. Pois bem, nessa época, já em Recife, esses blocos líricos andavam com a corda, porque ali o acesso só era possibilitado, só era permitido para quem fazia parte daquele grupamento social específico. E ali tinha noivo, noiva, namorado, namorada, pai, mãe, tio, tia, primo, prima, e assim sucessivamente. Então, essas são diferenças que me parecem clareiam bastante, iluminam bastante certas diferenciações de classe que existem. Com a popularização dos blocos, desses blocos líricos, que o povo viu e foi fazer o dele, começaram a criar categorias. Aí, primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria. Isso é uma forma também de você discriminar. Entendi. E um bloco como o Galo da Madrugada, que é muito famoso, né? Ele se insere onde? O Galo da Madrugada é um clube, como está escrito lá no Estatuto, de alegoria e máscaras Galo da Madrugada. A ideia inicial, em 1977, ele saiu no Carnaval de 1978 pela primeira vez, era resgatar, de certo modo, o Carnaval do passado, principalmente dos clubes de alegoria e crítica que eu mencionei agora há pouco. Mas ele ganhou uma dimensão tão grande que ele virou uma categoria que eu, particularmente, não sei definir exatamente o que é que é. É uma massa... 1 milhão de pessoas, certo? 1.200.000, os exageros aí dessa história de entrar no Guinness Book e tal, até porque a parte da cidade onde há a concentração nem comportaria um volume tão gigantesco de pessoas como esse. Então, assim, ele sai hoje com 10, às vezes 15 trios elétricos, tocando todo tipo de música. Música de mediano, como a gente chama aqui, tá certo? Músicas que não são propriamente de carnaval, claro que toca frevo. Então, eu diria que é um grande clube, tá certo? Com variedades enormes na sua composição. Aliás, eu acho, inclusive, que merece um estudo. Você acabou de me dar uma boa dica para eu aprofundar um estudo aí sobre o Galo da Madrugada. Até porque também tem um detalhe, viu, Joaquim? No Carnaval, eu não saio de Olinda. Certo? Eu fico em Olinda. Aqui eu participei da fundação de algumas troças e tal, fui dirigente de algumas dessas troças. Então, meu carnaval é todo aqui. No domingo, na parte da tarde, eu vou ao Recife Antigo, porque tem uma brincadeira lá de amigos e tal, e amigas, e aí eu sempre compareço como uma forma de me confraternizar pela esquerda com esses companheiros e companheiras. Ô, Jara, agora, Olinda tem um carnaval muito forte também, né? Eu tenho era meu amigo, faz tempo que eu não tenho contato, ele era um fotógrafo, Gilberto Nogueira. Ele se casou no carnaval em Olinda. Ele casou de verdade. Foi até, na época, uma repercussão muito grande que teve, porque eu estava no meio de blocos, muita gente brincando ali. Ele foi lá e casou mesmo, com o padre, tudo. A noiva dele era do Recife, e ele casou lá. Então também tem um carnaval muito forte no Recife, né? O Carnaval de Olinda, ele se contabilizou principalmente ganhou essa dimensão de massa a partir dos anos 80, quando a prefeitura começou a fazer propaganda do carnaval nos meios de comunicação Rio de São Paulo, principalmente. E isso atraiu a atenção, né, de moradores de outras regiões do país, porque o Carnaval de Olinda ele era muito marcado pela presença, né, dos nativos e de pessoas de estados vizinhos, da Paraíba, e de Alagoas, do Rio Grande do Norte, do Ceará, vinha gente, e assim sucessivamente. Com essa publicidade que foi feita em torno do Carnaval, isso atraiu um público muito mais amplo e um público muito, muito maior.
E tem parte do sítio de carnaval se realiza no sítio histórico, Olinda é muito maior do que o sítio histórico. Tem regiões do sítio histórico, se você tiver solteiro ou solteira e passar por lá, a probabilidade de você sair casado é muito grande. Eu me refiro, por exemplo, aos Quatro Cantos, que é uma área bastante conhecida, né, que é uma confluência lá da rua da Ribeira, a ladeira da Academia Santa Gertrudes, uma ladeira um declive muito acentuado, e ali se concentra um número significativo de pessoas, e geralmente quem vai para lá são pessoas que querem, tá certo, descolar, né, uma amizade colorida, alguma relação, uma companhia para o carnaval, e por aí vai. Então, para nós que somos casados, não é muito recomendável nós pararmos nesses lugares, tá certo? Porque... Ia falar isso, Jairo. Nossa, eu ia falar isso. E você ir casado para o Carnaval de Olinda é muito complicado. Eu passei por essa situação, não recomendo. Pois é. Jairo, tem algumas colocações aqui. Pode colocar. Deixa eu perguntar uma coisa, Sara, o Jairo, só para complementar um pouco da sua história. Você já falou muito da história acadêmica, você estuda. Você é de Olinda mesmo, Jairo, para as pessoas te conhecerem? Como eu nasci há muito tempo atrás, Joaquim, as condições em Olinda não tanto quanto precárias para isso. Na época que eu nasci, no início dos anos 50, ainda tinha muito parto em casa, né? Isso. Eu nasci na maternidade do Derby, a maternidade da Polícia Militar de Pernambuco, no bairro do Derby, que é um bairro nobre do Recife. Eu fui nascer lá. Tá. Mas certo? A sua família era Olinda? Não, sempre foi. Aí eu fiquei um tempo no Recife e tal, porque, sabe, os cuidados, aquela coisa toda. Meu pai optou por ficar um tempo lá, depois eu voltei definitivamente para Olinda, onde eu estou até hoje. Ah, que ótimo. Olha, você tem aqui a Marta se manifestando aqui, que ela também nasceu na maternidade do Derby, é isso? Não? Pronto, É isso, ótimo. Sara, a palavra é sua aí, viu, Sara? Jairo, Joaquim, tem muita mensagem aqui, eu vou ler tudo de uma vez, tá? Primeiro eu queria aproveitar que tem um nordestino aqui, vou ficar mais à vontade de falar, dar um cheiro para a Linda Lins, que acabou de se tornar membro. Linda, um cheiro. Opa, olha aqui. Obrigada aqui por patrocinar o... É Lins, né? Olha aqui. Olha lá o coração é o coração melhor, né? É o coração do Jairo aqui. Olha aqui. Muito obrigado, viu? O Ruivo faz assim lá no programa dele. Ele faz assim. É um coração mais econômico. Tá certo. Mas esse parece coração, eu não tenho dúvida, né? O meu disse que era o fígado, era o baço, sei lá o que falava. Né? Era o fígado. Antigamente, o órgão do amor era o fígado, né, Joaquim? Eu sempre falei isso. O fígado, na verdade, ele é mais vital do coração. O fígado ele é insubstituível, né? Agora, o coração ainda tem um respirador, você tem como fazer isso mecanicamente. Mas vamos lá, vamos para os nossos comentários. É isso. O pessoal ainda está muito no falando de filme, de desenho, de repente estavam falando aqui de Scooby-Doo, Manda-Chuva. Engraçado, né? Como o chat é muito orgânico. O Luiz Alberto Benevides manda um superchat para falar no desenho, Joaquim, o Luthor era mais parecido com o Mussolini. Eu já achei que ele tinha um cavanhaquezinho ali, parecia mais o Trotsky, viu? Mas, inclusive já havia artigos sobre isso, né? Mas porque o Mussolini não tinha o... depende do desenho, né? Porque tem um de quadrinho que ele tem um cavanhaque, o Lex Luthor, né? Os desenhos mudam, né? Por exemplo, aqui fizeram a Marvel francesa fez o lançamento do Wolverine em Fortaleza. Isso é uma história que pouca gente sabe. Eles lançaram um quadrinho chamado Wolverine Saudade, que se passa nos anos 70 na cidade de Fortaleza. E o Wolverine, nesse quadrinho, está idêntico às pinturas dos jangadeiros do Raimundo Sela, que é um pintor aqui do estado do Ceará. É muito curioso isso.
Mas, continuando. É a referência, né? É uma referência. A Marta Neves mandou um superchat falando: eu estou ouvindo o sotaque pernambucano, que a Marta Neves acompanha na TV, e toda vida que alguém fala qualquer coisa de Pernambuco, ela se materializa, assim, no chat. É verdade. O Edilberto Teixeira Pires fala: Sara Góes, com inominável respeito, é muito formal, permita-me sugerir-lhe modesta. Prece de cura de depressão de Bezerra de Menezes. Além do que, procure assistir o depoimento de Nando Cordel quando esteve depressivo. Eu agradeço a sugestão, Edilberto. O Luiz Alberto Benevides manda um superchat falando: Jairo, quase fiz a minha dissertação sobre o carnaval, mas eu mudei para streaming e recomecei tudo. Um dia eu espero ler o exemplar autografado seu. Abraços de luta. E aí depois ele mandou... Aliás, o Edilberto Teixeira Pires mandou um outro superchat falando: não me leve a mal, nobre jovem senhora. Também creio que a depressão é do espírito. Atividades com jovens, possivelmente, acredito captar, assimilar vibrações, às vezes não tão favoráveis, percebe? Gente, o Edilberto Teixeira Pires é tão formal e educado que eu fico até meio sem jeito, assim, mas eu continuo agradecendo, assim. A Marta Neves mandou um superchat falando: o que fazer, Jairo? O que a gente faz com o paulista que chama bloco de bloquinho? A Marta Neves é uma das pessoas que mais tem raiva dessa história, inclusive de todo o espetáculo e atenção que dão ao Carnaval de São Paulo. O Luiz Alberto Benevides fala: Jairo, eu sou do Rio, mas tenho 50 primos aí em Pernambuco. Sempre me levaram para Olinda de dia e para o Recife Antigo à noite, alegando: Olinda à noite só tem maloqueiro. Por quê? E aí os pernambucanos do chat já estão explicando. A Lídia Albuquerque está falando: meu encontro todos os anos é no Bloco Cinza das Horas. E aí ela mandou outro superchat falando: parabéns ao DCM com Jairo Cabral. Joaquim, Jairo, pedi a paciência de vocês só mais um pouquinho, porque eu tenho que ler os comentários que não são superchats. Tá. O Admirson Medeiros fala: é a irreverência e a história dos blocos, Jairo. Muitos surgem e duram apenas um carnaval. Aonde encontramos mais informações sobre isso? O Paulino Montani Júnior está falando o seguinte: falando em carnaval, acabei de assistir um vídeo top do Dodô e Osmar fazendo desafio de solo de guitarra. É genial. A Wanda Maria Andrade da Gama fala: verdade. Ela tá conversando aqui no chat sobre como o evangélico pegou o carnaval para Cristo, né? Como o pessoal diz. Como, de repente, surgiu uma raiva do carnaval. Mercedes Cabral fala: uma excelente aula sobre carnaval e luta de classes. Parabéns, Jairo, e ao SM por nos brindar com essa entrevista. O Shinobi BR fala: é muito interessante essa faceta de luta de classes, e aí tá falando que o Jairo é a cara do Lulu Santos. E aí a Barreto tá falando: depois dessa participação do Jairo, a minha visão de carnaval muda completamente. Parabéns ao DCM por diversificar o debate. Eu queria só mencionar que o Ramon Sobreira, que é outra pessoa que está sempre no chat, ele pesquisa muito sobre o carnaval, só que no Rio de Janeiro e no recorte das escolas de samba. E é outro universo. Assim, é uma outra construção histórica, uma outra identidade, né? Muito interessante. É diferente, sim. Deixa eu destacar também, você falou, a contribuição do Lourenço José Romeiro Filho, né? Através de um super sticker, não é isso? Sim, tem 2 super stickers aqui que eu vou mostrar depois para vocês. Ah, ótimo. Então, ótimo. Então temos aqui... O Jairo, o comentário é seu. Muitos comentários dirigidos aí a você. Fique à vontade aí para fazer as suas considerações. Depois quero falar um pouco de política para você, com você, antes da gente entrar, então, na dica do livro para o fim de semana. Bom, Joaquim, eu vou aproveitar, já que nós estamos falando de carnaval, eu utilizei muito a literatura, até pela familiaridade que eu tenho com os livros. E utilizei autores locais para tratar do carnaval. E essa história da identidade cultural que o Brasil buscava durante o Estado Novo, para mim, ela se revela muito na adoção de determinadas figuras como destaque no carnaval. Como nós sofremos a influência do chamado carnaval civilizado, francês, italiano, aqui entraram figuras que não são da nossa, não é de origem brasileira, digamos assim. Arlequim, Pierrot e Colombina são figuras da comédia de l'arte que foram apropriadas pelo carnaval no Brasil.
por conta dos carnavais em espaços fechados e por conta das manifestações públicas das elites. Aqui, no caso específico de Pernambuco, fundamentalmente no Recife, eu trabalhei com um poeta que começou como parnasiano e depois migrou para o modernismo, chamado Ascenso Ferreira. Ascenso Ferreira tem um poema chamado Carnaval do Recife, que eu pedirei a devida vênia a você para dizer um trecho, Claro. que mostra exatamente isso, essa busca por uma nova identidade e a adoção de figuras da terra em contraponto às figuras importadas do carnaval civilizado europeu. Então, o poema diz assim: meteram a peixeira no bucho de Colombina, que a pobre coitada a canela esticou. Deram um rabo de arraia em Arlequim, um clisté de sebo quente em Pierrot, e somente ficaram os máscaras da terra, parafusos, mateus e papangus, e as bestas feras impertinentes, os cabeções e as burras calus, realizando contentes o Carnaval do Recife, o Carnaval mulato do Recife. Então, por aí a gente tira, quer dizer, o contraponto que a Ascenso faz, enaltecendo as figuras da terra em detrimento das figuras importadas. Então, isso também se refletiu no Rio de Janeiro. O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, chefiado por Lorival Fontes, o sergipano, que se deslocou para o Rio de Janeiro, a época capital do país, trabalhou muito com as manifestações populares. Editava uma revista chamada Cultura Política, e é engraçado que, para essa revista, confluíram figuras expressivas, né, da elite intelectual brasileira, figuras, inclusive, que discordavam, certo, do teor político do Estado Novo. Por exemplo, Graciliano Ramos escreveu nessa revista. Ele foi o que seria hoje o copydesk dessa revista. Ele selecionava as matérias que circulariam nessa revista. E tinha uma seção, Quadros e Costumes do Nordeste, escrita só por ele, e o primeiro número que saiu, em 1941, é um texto sobre o carnaval no interior, nas cidades interioranas do Nordeste. É muito, muito interessante e vai também nessa linha, tá certo, de valorizar a cultura local, a cultura nacional, como um elemento absolutamente fundamental e importante na construção dessa identidade. A outra coisa que alguém levantou aí, companheiro da comunidade levantou, é que ia para o Recife Antigo, porque à noite Olinda só tem maloqueiro. Na verdade, o Carnaval de Olinda ele se realiza principalmente durante o dia. À noite, a partir das 8 horas, as agremiações já deixam de circular, de transitar. E aí você fica naqueles pontos, tá certo? Como eu mostrei aqui agora há pouco, né? Como eu citei agora há pouco aqui os 4 cantos, existem outras áreas da cidade que servem de pontos de aglomeração e, claro, lógico, é evidente, depois do dia todo, atrás de troças e clubes e blocos e maracatus, que é uma outra modalidade, no nosso caso aqui em Pernambuco, né, que é o berço do maracatu, tem 2 modalidades de maracatus, o maracatu de baque virado, também chamado de maracatu-nação, que tem o rei e a rainha, e tem o maracatu de baque solto, que é o maracatu rural. Então, depois do cidadão e a cidadã passarem o dia inteiro tomando cerveja, tomando o seu uísque, tomando outras coisas mais, além de água de coco, que é sempre bem-vinda, porque hidrata, fica naqueles pontos de aglomeração, o que é que tende a acontecer? Um nível etílico já um tanto quanto elevado. É um desentendimento, olhou para minha mulher, olhou para minha namorada, olhou para não sei o quê, você piscou para ela. Então, assim, não é que tenha só maloqueiro. Agora, como em qualquer cidade brasileira, tem lá aquelas patotas, aquelas gangues que se organizam e tal, para confrontar uma com a outra, para marcar território, demarcar território e assim sucessivamente. E, por último, uma palavrinha rápida com relação ao Carnaval do Rio de Janeiro, e alguém, Sara mencionou que alguém estuda principalmente as escolas de samba, é interessante observar que os temas patrióticos que foram adotados como enredo pelas escolas de samba
Isso foi fruto das articulações do Estado Novo, através do DIP, certo? Principalmente através do maestro Villa-Lobos, que era vinculado ao DIP. Certo? Então, as escolas de samba foram, digamos assim, sugestionadas, ninguém obrigou a desenvolver enredos que enaltecessem, tá certo? As belezas do Brasil, a cultura brasileira, os personagens de vulto da nossa história. Tá certo? Em 1956, a Mangueira desfilou com um enredo chamado Grande Presidente. Getúlio já havia morrido, mas isso mostra exatamente o que eu estou dizendo. Né? Um compositor chamado Padeirinho, que é pouco estudado e tal, fez um samba enaltecendo, exaltando a figura de Getúlio Vargas. Então, isso era muito comum naquela época. Só na virada dos anos 60, quando a Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, pela qual eu nutro simpatia, porque é vermelho e branco igual ao Clube Náutico Capibaribe, que é meu time de coração, introduziu a temática afro nos desfiles. Quem trabalhou primeiro a temática negra nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro foi exatamente Acadêmicos do Salgueiro, na época em que Fernando Pamplona era o carnavalesco e Joãozinho Trinto, que depois ficou célebre, né, era da equipe de Fernando Pamplona. Então, o Salgueiro ganhou alguns carnavais explorando como tema do seu enredo a questão da negritude. Tá certo. Ô Jairo, deixa eu perguntar para você agora, mudar um pouco de assunto, esperando, assim, contando com a tua experiência, né, experiência de vida, experiência política também, né? Qual que você acha a proposta? Como é que você está vendo hoje aí a ascensão do bolsonarismo e o que se deve fazer, na sua opinião, para a gente tentar reverter esse quadro? Essa é uma questão extremamente complexa. Acho que nós não prestamos atenção às movimentações internacionais que já aconteciam no final, meados dos anos 90, e não prestamos também atenção a algumas atitudes e algumas movimentações que começavam a acontecer no Brasil. Por exemplo, a candidatura de Ernesto Carneiro. Ernesto Carneiro é um Bolsonaro mais, digamos assim, mais rebuscado, porque uma formação, digamos assim, intelectual mais consistente, mais sólida. O segundo ponto que eu acho que é importante ressaltar nisso é, digamos assim, a penetração das igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais tiveram um papel muito importante na disseminação desse tipo de ideologia, né, do conservadorismo a partir da pauta de costumes, certo? Com posições extremamente conservadoras, trabalharam muito na perspectiva de que essas ideias ganhassem vulto, ganhassem relevo, né, se destacassem. E, de certo modo, substituíram o Estado, principalmente nas zonas periféricas, tá certo, brasileiras, substituíram o Estado fazendo prestação de serviço e dando amparo espiritual. Então, a conjugação desses dois fatores me parece que estão na base dessa história do bolsonarismo. Além, evidentemente, dos aspectos relacionados com a geopolítica. Quer dizer, o Brasil tem um papel chave na América Latina. O Brasil não é um país qualquer. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, em 64. Isso foi uma coisa muito preparada, arquitetada, organizada, certo? Se estabeleceu aqui uma ditadura baseada naquilo que se convencionou chamar depois de doutrina da segurança nacional, que obedecia à lógica da Guerra Fria. Então, me parece que há uma confluência de fatores, há um somatório de fatores que levam ao aparecimento dessas figuras. O antipetismo, o PT, como inverteu prioridades e beneficiou o povo através das suas políticas sociais, também atraiu a ira, né, dos segmentos mais abastados. Porque eles falam muito, Joaquim, de Estado mínimo, Estado zero, mas não larga o Estado, né? Até para
para fazer a sua política de Estado mínimo, precisa do Estado. Claro. Certo? Isso é interessante, quer dizer, eles estão incrustados no Estado desde que o Brasil virou país. Sim, certo? É para ele. Não abrem mão disso. Então, esse conjunto de fatores estão na base, digamos assim, de um processo político que desagou, certo? Na figura de Bolsonaro. Ou seja, aquela elite de punhos de renda, aquela elite invernizada, aquela elite cheirosa, digamos assim, que tinha expectativas bastante elevadas com relação à performance eleitoral de Geraldo Alckmin, foi derrotada. Então, se agarraram com Bolsonaro, mesmo sabendo quem Bolsonaro era. E achando que seria fácil, depois, num passe de mágica, retirar quem está na presidência da República, assim, sem grandes problemas. Não, a gente bota lá, depois a gente tira, e tal, ele pode continuar e tal, papapá. Então, essas questões de natureza geopolítica, né, por conta das riquezas que o Brasil tem, por conta de petróleo, por conta de ter um estoque elevado de terras agricultáveis, por conta de ter um manancial hídrico extremamente elevado. Olha o que é que acontece lá na tríplice fronteira ali com a Argentina, Uruguai e Paraguai, tá certo? O aquífero Guarani, por exemplo, certo? Que é o maior lençol de água subterrânea do mundo, em extensão, não em volume d'água, mas em extensão. O que é que os americanos fizeram? Eles negociaram com a Argentina a colocação de uma base militar na cidade de Ushuaia para monitorar esse aquífero. Então, não é pouca coisa. Nós temos lá o aquífero Alter do Chão, que fica na fronteira do Amazonas, do Pará e do Amapá, que é o maior aquífero do mundo em volume d'água. E tudo isso está sendo negligenciado do ponto de vista da gestão pública. Quer dizer, esse potencial que o Brasil tem, ele está sendo colocado a serviço, tá certo, dos norte-americanos. Quer dizer, o governo hoje entrega de mão beijada todas essas potencialidades, todas essas riquezas, né, que o Brasil tem, põe à disposição dos Estados Unidos. E nós sabemos mais ou menos o que é que eles vão fazer por aqui, porque vários projetos pilotos já foram realizados no Brasil. Lembra-se da época da Transamazônica, tá certo? A cidade que Rockefeller criou, a Fordlândia, e por aí vai. Tem uma série de ensaios que foram feitos que, de certa maneira, auxiliam no entendimento dessa situação que a gente vive hoje. Como reverter isso? Ontem eu estava vendo a entrevista lá do companheiro Gilmar Tato, candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, ele falando que é preciso ir às bases. Essa coisa é muito genérica. O que é ir às bases? Ir às bases como? De que maneira? Com que proposta? Com que projeto? O que nós precisamos fazer, na verdade, é ter um projeto de educação política para o povo brasileiro. Um povo sem educação política, ele é muito mais facilmente manipulado do que um povo que tem formação política. Por que você não manipula tão facilmente na Argentina? Claro que o processo de libertação da Argentina não põe um pacto por cima. Sim, o processo se deu em função de rupturas, digamos, revolucionárias, de rupturas colidentes. Então, assim, é preciso, não é só ir às bases, é ir às bases como, com quem, com que proposta, com que projeto, e alicerçado isso em cima de um programa robusto de formação, de educação política para o povo. Se não tiver educação política, não adianta. A gente vai ficar patinando. Eu vejo isso hoje, às vezes até com o coração cortado, eu vejo isso no movimento sindical. Nós estamos aí no ápice da Revolução 4.0, e claro que os donos do meio de produção, eles têm a primazia de ditar o rumo das coisas, porque eles têm os meios de produção nas mãos, enquanto a gente está aprendendo a lidar com a Revolução 4.0, os caras estão discutindo o quê? Computação cognitiva. O que é isso? O que é computação cognitiva? Tá certo? A internet das coisas, que está dentro da Revolução 4.0, sistemas cyberfísicos, tá certo? Que transformam o homem meio que robô, e assim sucessivamente. Eu fui em 1990 no Japão, no intercâmbio da CUT, eu fui visitar a Nikkeren. A Nikkeren é como se fosse a Fiesp lá de Tóquio. E eu me deparei lá numa sala com um grupo, fui apresentado lá, éramos 4 brasileiros, 2 da CUT e 2 da CGT,
eu me deparei lá com um grupo, Joaquim, em 1990, que estudava o ano de 2030. Em 1990, os caras estavam fazendo conjecturas, projeções para o ano de 2030. Então, assim, é muito difícil você ficar preso a uma concepção sindical, né, fordista, toyotista, etc, 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 num ambiente desse. E aí, quando você fala assim, companheiros e companheiras, para discutir ideologia, para discutir política profundamente, eu tenho que dominar conceitos. E eu só consigo dominar conceitos se eu estudar. E estudar não significa ir para a universidade fazer discursos, não, porque Lula estuda sem ter que ir para a universidade. Estudar significa se debruçar sobre a produção acadêmica ou não a respeito de determinadas temáticas que são estratégicas para a construção de uma sociedade e se apropriar dessas interpretações, fazer essa leitura, em cima dessa leitura, dialogar com o autor, porque estudar é um ato de você dialogar também com o autor, com os autores das obras. Mas as pessoas não querem, ficam naquele pragmatismo exacerbado, tá certo? Que responde para a próxima semana, mas não responde para daqui a 10 anos. Perfeito, ótimo. Tem que fazer essa... Temos que repensar o mundo mudou realmente, não é só da boca para fora, não. A estrutura, vamos dizer assim, a forma de exploração, ela mudou. Já não é, como você disse, a gente tem ainda um movimento social, muito, no caso dos sindicatos, está ainda muito preso às estruturas antigas. Eu acho que tem que haver essa mudança também, eu concordo com você. Jairo, antes de você dar essa dica de livro que eu vou pedir para o fim de semana, e rapidamente, agora eu vou pedir para a Sara, rapidamente, aí, fazer a última sessão de comentários, e, enfim, os nossos apoiadores, e fazer enfim, vamos caminhando para o nosso encerramento. Isso, Joaquim, a gente recebeu aqui o super sticker, né, a nossa Perinha. Inclusive, ontem na live de membros, a gente ficou conhecendo o pai da Perinha, o Fabiano França. Essa Perinha aí foi mandada pelo Lourenço José Romero Filho, e esse outro super sticker aqui foi pela Mutli Costa. Que legal. É felizinho, muito fofo. A gente agradece, gente. É muito carinhoso quando vocês mandam isso pra gente. A Marisa Workmaster, que é outra figura aqui do chat, que eu sou doida para conhecer, eu já sou super fã dela. Ela manda um superchat falando, coincidentemente, hoje meu pai faria 116 anos. Ele era agrônomo do serviço público e trabalhava até aos domingos. Comprometido, né, com o serviço público. Passou por uma desconstrução, o servidor público, muito grande. Vem lá, desde a época Jânio Quadros, com a história da vassourinha, e vem avançando o Collor. Então, prestou um desserviço muito grande ao serviço público, né? Ela está falando do pai, que era servidor público e se dedicava até aos domingos. O meu pai também era servidor público, também ele trabalhava, quando tinha que trabalhar, era sábado, domingo, e gostava do que fazia. A maior injustiça que tem é essa demonização do servidor público. Eles pegam a exceção, pegam um desvio e apresentam como se fosse algo, vamos dizer assim, que fosse um aspecto geral, mas tem um objetivo por trás disso, que é implantar o que eles chamam de Estado mínimo, quer dizer, um Estado só para eles e nada para o povão geral. O Jairo, considerações finais suas, e eu pediria a você que desse aí uma dica de livro, e já te digo que você tem uma fluência muito grande ao falar, muito legal, você deveria ter participado antes, você tem um domínio ali para falar, uma facilidade de se expressar, você tem uma vocação para a comunicação, viu? Parabéns. E muito obrigado por participar aqui do DCM Café da Manhã. Bom, eu agradeço as suas generosas palavras, agradeço a Sara, que fez também contato comigo para que esse convite se materializasse. Tentou, outras vezes não foi possível, exatamente por conta da dedicação acadêmica que eu tinha que prestar naquele momento, porque senão eu perderia prazo. Me coloco à disposição, eu sou um camarada, eu sou um entusiasta do DCM. O meu canal predileto, eu já escrevi no e-mail isso para alguém, eu colaboro lá no 247, também sou assinante e tal, mas eu vejo pouco se comparado aqui com o DCM, então sempre recomendo e aproveito a oportunidade para reiterar
certo? Essa recomendação para que os amigos e as amigas endossem, tá certo? Ajudem o DCM, porque nós precisamos de uma tribuna livre, né, desse porte para fazer contraponto às narrativas, tá certo? Conservadoras que graçam no país hoje. Eu tinha algumas dicas de livro na cabeça, mas quando Sara mostrou o livro lá do Watchmen, eu me lembrei que, como eu também gosto um pouco disso, e eu procuro abranger o máximo possível, às vezes as minhas pernas não alcançam e a minha cabeça não processa devidamente, mas eu procuro ler o máximo possível de várias áreas. Eu me lembrei do V de Vingança, que é um quadrinho, tá certo? De Alan Moore, que virou filme, inclusive, os irmãos Wachowski, né, fizeram o V de Vingança, né, com Hugo Weaving no papel lá do V, né, que é uma sociedade distópica e tal, etc, etc, etc. Eu não sei se vai aparecer aí, como estava aqui em cima da minha mesa, a mesa aqui da minha sala, ela parece uma biblioteca, porque está empilhado de livros daqui para lá. Eu não sei se está aparecendo aí, Sara. V de Vingança, está aparecendo. Alan Moore, David Lloyd. E David Lloyd, exatamente. Então, esse é um quadrinho muito, muito interessante, então eu recomendaria às pessoas, em homenagem à nossa companheira Sara Góes, que adquirissem o V de Vingança, porque é uma história bastante interessante e os quadrinhos são muito bem feitos, bem produzidos. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Jair. O V de Vingança tem relação com o Anonymous, não? Com aquela máscara do Anonymous, é isso, não? V de Vingança? É o seguinte, Joaquim, essa história da máscara é o seguinte, essa máscara ela surgiu por conta da Revolução da Pólvora na Inglaterra. Isso. Tem um cidadão chamado Guy Fawkes, que ele ficou incumbido de detonar o parlamento inglês e na hora H falhou. Tá certo? Então, essa máscara passou a ser adotada pelos anônimos. Mas essa é a máscara dos anônimos, é a máscara de Guy Fawkes, que tem origem na Revolução da Pólvora na Inglaterra. O V de Vingança não tem nada a ver com isso, então, né? A história, o quadrinho. Não, o V de Vingança é um filme, né, dos irmãos Wachowski, que fizeram Matrix também, tal, etc., que conta uma história de uma sociedade distópica, tá certo? E assim, há um choque muito grande, há um controle muito na linha, muito parecido, por exemplo, com o livro de Orwell, tá certo? Também, que do Big Brother, de Orwell, tal, que é esqueci agora o nome do livro. 1984. 1984, pronto. Então, vai muito um pouco nessa linha. Então, os quadrinhos, eu acho que se originaram, eu não sei dizer se originaram em função do filme ou se eles estimularam para que o filme fosse feito. Teria que pesquisar um pouco. Ótimo. Estão falando do Admirável Mundo Novo aí, de Aldous Huxley. Exatamente. Ótimo. Jair, muito obrigado. O Admirável Mundo Novo tem um método de nascimento chamado método Bokanovsky. A pessoa é concebida num tubo de ensaio. Então, muitas vezes, quando perguntavam a mim, eu estava de saco cheio, qual era o meu signo. Eu não tenho signo porque eu nasci pelo método Bokanovsky. Ótimo. Muito obrigado, viu, Jair? Obrigado, Jair. Obrigado, Sara. Obrigado a todos vocês. Jair, você volta sexta-feira que vem aqui, né? Para a gente ter mais dica de livro, mais um papo cultural aqui, né? Podemos contar com você? Vamos voltar, Joaquim. Vamos voltar sim. Então tá ótimo. Então, muito obrigado, viu, Jair? Muito obrigado a vocês todos. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço para vocês, bom final de semana, conte com a gente, continue firme aí na resistência, viu, meus amigos? Pode falar, Sara. Só para registrar aqui a perinha que Fabiano França mandou, essa perinha, o pessoal está pedindo aqui Jairo fixo no DCM, todos querem um pedaço de Jairo, e aí tem uma coisa que a gente já pode falar para a semana que vem, que foi uma pessoa que mandou uma mensagem pedindo para a gente falar sobre carnaval e evangélicos, né? A gospelização do carnaval,
E uma pessoa pediu, que também pode ficar para a semana que vem, para falar sobre a PL que criminaliza o apologia ao comunismo. Aí eu até achei esse acessório aqui de carnaval que será proibido, segundo esse projeto de lei. É do Eduardo Bolsonaro, não é isso? Exatamente. Vamos conversar sobre isso, vamos continuar falando sobre isso, vamos discutir já. Enfim, tem lives nas próximas lives, mas é um assunto que tem que ser discutido realmente, tá? Abraço para vocês e até mais. Até mais, Jairo. Até mais, Sara. Valeu, obrigado, abraço.